Glória a Deus. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz seja convosco, amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Para mim, é um motivo de muita alegria poder estar aqui novamente nessa noite, irmãos. Já estive aqui em outras oportunidades e eu já digo uma coisa para vocês, eu me sinto em casa nesse lugar. Aqui eu me sinto em casa, é um lugar onde existem pessoas amadas, pessoas a qual nós temos longos anos de amizade, pessoas que nós tivemos convivência, e eu tenho a certeza que quando eu entro por essas portas, irmãos, eu venho para trazer a palavra, mas eu saio daqui abençoado. Inclusive, não a última vez que eu vim aqui, mas na penúltima, Deus trouxe uma resposta para a minha vida. Eu vim para pregar, pastor, e eu saí com a resposta, olha aqui. Então, eu sei que esse lugar é um lugar abençoado. Então, agradeço, pastor Toninho, novamente pelo convite, toda a família Agnus, Recanto da Água Branca. Eu tenho certeza, irmãos, sempre quando eu venho aqui e eu vejo sendo falado sobre o terreno, irmãos, eu não tenho dúvida que isso no céu já está assinado. Eu tenho certeza que Deus já tem algo especial preparado para esta igreja, viu? Pode ter certeza. E você, igreja, abraça essa causa, entra junto, como foi dito aqui nesta noite. É um sonho não do pastor, mas é um sonho da igreja. Eu tenho certeza que quando nós abraçamos a causa, nós sonhamos, nós colocamos em oração, o milagre acontece. E nós estamos aqui nessa noite para falar sobre milagres. Hoje é quarta-feira de milagres. E o que é milagre? Eu já falei que isso, se eu não me engano, eu já falei. Mas milagre é intervenção divina quando a situação foge do nosso controle. Quando as coisas não estão mais no nosso controle. Aí entra as mãos poderosas do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite necessitando de um milagre, de uma intervenção divina. Eu tenho algo para dizer para você. O dono do milagre está aqui nessa noite. Aquele que pode agir, aquele que pode operar, ele está aqui nessa noite. Amém? Oh, Deus abençoe, muito obrigado. Irmãos, eu quero ler com vocês Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Eu gosto muito dessa igreja, irmãos, porque é uma igreja raiz, Uma igreja raiz. Quando eu venho aqui, a gente ouve louvores raiz, Louvores que a gente sempre ouviu na nossa época. Então, é uma igreja raiz. Hoje em dia, essa nova geração, muitas vezes, não está adepta aos louvores de adoração. Eu sempre pego no pé do pessoal do louvor. Gente, vamos pegar uns louvor raiz aí também, que traz a essência, na igreja, a adoração. Isso é muito bom. Então, Deus abençoe. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Nós vamos falar de milagre para vocês. E milagre, irmãos, não depende somente da ação divina, mas depende de uma atitude nossa também. Porque muitas vezes as pessoas estão esperando um milagre acontecer, mas elas não estão se movendo para que o milagre aconteça. Se você buscar na palavra do Senhor, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber pessoas que receberam milagres, elas recebendo algo de Deus, uma ação divina, porém, uma atitude da pessoa. E Deus, Ele está falando para nós essa noite, se nós queremos ver o céu mover, nós precisamos nos mover também. Nós precisamos nos movimentar para que o milagre aconteça. Milagre não vai acontecer de braço cruzado, numa rede deitada, tomando água de coco, esperando as coisas acontecer. Não, o milagre vai acontecer a partir do momento que eu tomar uma atitude e dizer, eu vou. Não, vai acontecer. Eu tenho fé que o Senhor vai fazer. E eu quero ler com você o versículo 40. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente, olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, depois a fim de provar para todos que você está curado. Vá oferecer sacrifícios que Moisés ordenou. Então Jesus mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado até este momento, nesta noite, Pai.
Senhor, os louvores que aqui foram entoados foi para o Senhor, Pai. Senhor, as ofertas, os dízimos, toda a entrega que foi realizada neste altar foi para Ti, Senhor. Agora, Senhor, nós pedimos que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor me use como canal de bênção nesta noite para a vida dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Senhor, que não venha nada de mim, mas tudo do céu, Pai, para esta igreja. E eu tenho certeza que pessoas que entraram aqui, Senhor, precisando ouvir algo da Tua parte, Senhor, sairão daqui fortalecidos com uma resposta do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Por gentileza, você pode tomar o assento. Nós estamos aqui agora vendo alguém que necessitava de uma intervenção divina. A Bíblia vai contar acerca de um homem no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 40, que nós lemos, que ele tinha uma enfermidade. Diga, uma enfermidade. Irmãos, talvez o seu problema não seja uma enfermidade. Talvez é um problema dentro da sua família, é um problema conjugal, é um problema financeiro. Eu não sei qual é o problema, qual é a sua dificuldade. De certo é que esse homem tinha uma dificuldade. E você também, nós temos dificuldade e enfrentamos no nosso dia a dia. E esse homem, ao saber que Jesus estava ali naquele lugar, ele procura estar com Jesus. Ele procura ir até Jesus. E aqui eu já começo, irmãos, dizendo algo para você. Você veio no lugar certo, porque Jesus está aqui. E muitas pessoas, irmãos, eles querem milagre, mas não querem o dono do milagre. Existe sim de pessoas, nós pastores que cuidamos de pessoas, sabemos muito bem disso. Existem pessoas que querem o milagre, mas não querem o dono do milagre. Existem pessoas que falam, pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas o que você está fazendo para que algo aconteça na sua vida? Você tem ido buscar a presença do Senhor, você tem vindo à igreja, e parabéns, você que deixou o conforto da sua casa, talvez veio direto do trabalho, muitas pessoas saíram, deixaram tudo na sua casa e vieram aqui neste lugar que é a casa de Deus. Você tomou a decisão correta, você veio no melhor lugar, e eu tenho certeza, irmãos, esse homem aqui, assim como você, ele sabia aonde encontrar a solução para o seu problema. Quem poderia resolver o seu problema? Porque, irmãos, muitas pessoas, elas querem resolver o seu problema, mas vão em lugares errados, vão em pessoas erradas, e existem lugares que nós procuramos solução, que acaba se tornando um problema. Existem pessoas que nós acabamos procurando, que não são pessoas certas, e nem pessoas direcionadas por Deus, que acabam nos dando caminhos errados, decisões erradas nós tomamos, porque muitas vezes não buscamos em lugar certo. Então nós precisamos entender, eu tenho um lugar certo para que eu venha recorrer, para que eu venha buscar. Você está aqui nessa igreja existem homens e mulheres de Deus, confiáveis, pessoas que Deus levantou para cuidar, para pastorear. Essas pessoas são pessoas que Deus levantou para cuidar da sua vida. Você sabe aonde procurar, são pessoas de Deus. Então você veio aqui, você que faz parte dessa igreja, ou você que está aqui visitando, você está no lugar certo, aonde você sabe que existem pessoas com seriedade, que Deus levantou como canal de bênção para a tua vida. E você veio no lugar e buscar essa solução. E aquele homem, ele foi no lugar certo. Porque, irmãos, eu aprendi uma coisa, se nós estamos correndo, mas não para o lugar certo, nós acabamos nos distanciando do propósito. Você sabia, se eu correr, mas sem estar na direção certa, eu acabo indo para mais longe do propósito? Eu vou dar um exemplo para você. Eu moro na Pauliceia. A Pauliceia, irmãos, é para cá, né? Está para cá, né, gente? Eu estou localizado, é para cá. Irmãos, se eu sair correndo aqui na maior velocidade, mas se eu for para o caminho errado, eu vou estar mais longe da minha casa. Por isso que você que está aqui precisa entender isso. Eu preciso ser direcionado para o lugar certo, da onde o milagre vai acontecer. Porque se eu estiver sendo direcionado para o lugar errado, eu vou estar mais longe do propósito, daquilo que Deus tem para a minha vida. E diga assim, ó, Deus, diga com fé, diga, Deus tem coisas grandes para a minha vida. E aquele homem foi até Jesus, foi no lugar certo. E quando ele chega até Jesus, irmãos, ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. Ele não chega para Jesus e fala assim, Senhor,
se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo? Não, ele diz assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Aquele homem, ele tinha uma lepra, irmãos. A lepra, na época, era uma doença infecto-contagiosa e muito temida naquela época. Pessoas, irmãos, que tinham lepra, eram pessoas não somente fisicamente abaladas, mas também emocionalmente, porque a lepra, ela distanciava a pessoa leprosa das pessoas que ela mais amava, porque aquela pessoa leprosa, ela precisava estar em um lugar separado das pessoas. Então, imagina, irmãos, uma pessoa como aquele homem, a situação que ele vivia, leproso, uma enfermidade temida, que no seu estado mais avançado, a pessoa acabava ali ficando na carne viva, com a sua pele totalmente danificada, o seu corpo totalmente, irmãos, da carne viva ali. Imagina aquele homem, além do seu corpo estar sendo castigado, o seu emocional também, porque ele precisava estar separado das pessoas. E quem passou pelo Covid aqui lembra o que nós passamos, irmãos. O tempo de isolamento, como era nós estarmos dentro de 4 paredes, não podendo estar próximo da nossa família, muitas vezes chamada de vídeo, telefonema, mas está separado. Agora imagina uma pessoa leprosa que tinha que ser uma pessoa totalmente separada da sociedade. Mas uma atitude muda tudo. Diga, uma atitude muda a história. E eu quero dizer que através da tua atitude a sua história vai ser mudada. Nós precisamos de atitude. Como eu já disse aqui no começo, irmãos, o que você está precisando hoje? Eu não sei qual é o seu milagre, mas eu digo que a sua atitude pode movimentar o milagre para a tua vida. Então é isso que eu quero falar para você nessa noite. Se você tomar uma atitude hoje, nesse dia 29/10/2025, a sua história será mudada. Pastor, não é sobre mim, é sobre alguém que eu deixei na minha casa, mas eu tenho certeza que a tua atitude vai movimentar um milagre para a tua casa também. É isso que eu creio. E aquele homem, irmãos, mesmo sendo um leproso, ele não se importou com o que as pessoas iriam pensar dele, mas ele foi até Jesus. E sabe, muitas vezes nós nos importamos, o que vão pensar de mim? Eu vou adorar aqui, o que vão pensar? Eu vou chorar, eu vou pular. Irmãos, se você está na presença de Deus, faça o seu melhor, entregue o seu melhor a Ele. E aquele homem, irmãos, a Bíblia conta que quando ele chega até Jesus, a Bíblia diz que ele adorou, ele se prostrou diante do Senhor. Mesmo sendo um leproso, mesmo com todas as dificuldades que ele tinha e limitações, ele chegou até Jesus e adorou. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não há enfermidade que possa impedir a tua adoração. Não há palavra contrária à tua vida que possa impedir a tua adoração. Não há mal nenhum que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa, que possa impedir a tua adoração. Sabe por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele se levanta em meio às lutas. O verdadeiro adorador, ele se levanta em meio às dificuldades. O verdadeiro adorador, ele se manifesta quando as coisas estão caminhando totalmente contrário. Porque, meu irmão, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Porque se nós formos observar o que nós estamos vivendo, o cenário pode não ser favorável. Muitas vezes você pode olhar o cenário da sua família ao redor, você vai falar, mas eu não tenho nem motivos para adorar. Quem disse que não? Paulo nos ensina que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. E quem crê, irmãos, enxerga uma situação totalmente conturbada, ela resolvida, porque nós não enxergamos pelos olhos naturais, mas nós enxergamos pelos olhos da fé. E que a Bíblia diz em Hebreus 11, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Irmãos, então pode ter certeza, talvez o cenário pode estar totalmente contrário na tua vida, mas pela fé você vai se levantar hoje, você vai sair desse lugar crendo, olha, eu já recebi o meu milagre, a minha vitória já está acontecendo, os céus estão movimentando em meu favor. Irmãos, não deixe o inferno calar a sua voz. Muitas vezes nós chegamos num culto abençoado como esse, mas a situação que nós estamos vivendo, ela tenta nos paralisar. Muitas vezes aquilo que você está vivendo, o contexto da tua história na sua vida, tenta te fazer calar. E eu digo para você, são nesses dias que você precisa se levantar como um adorador, levantar as suas mãos, adorar mesmo. Não anda chutando pedrinhas não, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo, ele não quer ver você, irmãos,
com a fé lá em cima, você aqui num culto como esse, glorificando, adorando. Ele quer ver você cabisbaixo, chutando pedrinha, todo mundo olhando para você, falando: olha lá, coitadinho, coitadinha, olha lá o que aconteceu com ele. Não, meu irmão. Nós temos, como diz uma cunhada minha, tem que confundir o adversário. A situação está feia, sai glorificando a Deus, as pessoas vão olhar e falar: não estou entendendo nada. A coisa está feia na vida dele, a família dele está desse jeito, a família dela está desse jeito. Olha, o desemprego chegou, a crise chegou, está perdendo tudo, mas ele só glorifica, ele anda glorificando o que está. Eu não estou entendendo, irmãos, confunda o inimigo. Através da adoração, você movimenta o teu milagre, porque você não vive por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Você pode aplaudir o Senhor? Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Você pode dizer para essa situação que você está na sua vida: eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Irmãos, aí que eu vejo algo tão especial dentro dessa passagem. Eu sempre, irmãos, quando eu leio, quando eu prego sobre esta mensagem, eu vejo algo tão importante para nós absorvermos aqui dentro dessa história. Porque aquele homem, ele chega até Jesus e diz assim: ó, Senhor, se tu quiseres, pode me purificar, ou pode me tornar limpo. Ele entende a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser. Nós não realizamos, não fazemos a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Nós, cristãos, precisamos ter essa maturidade e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos batendo numa tecla que não é a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo buscar algo que não é vontade de Deus, e nós não temos ouvido para outras coisas, porque Deus muitas vezes está falando, mas nós não estamos com os nossos ouvidos sensíveis, porque nós queremos, não tem que acontecer, vai acontecer. Mas se tu quiseres, Senhor, tu pode me purificar, tu pode me tornar limpo, se o Senhor quiser. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida, diga assim, ó, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Então eu entendo isso, que muitas vezes aquilo que eu acho que é bom para mim, se Deus não aprova, é a vontade dele. Então ele sabe que essa é a melhor vontade, que é a dele. Você entende isso? Procure buscar o que é a vontade de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes nós estamos buscando, querendo algo, e não está acontecendo, e a gente fica assim, ó: Deus não é comigo, eu vou tentar ir para outra igreja, ver se lá acontece, eu vou procurar outra pessoa para ver se lá, estou tentando isso. Mas se você procurou orar, falar: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, está dentro daquilo que eu estou orando? Nós precisamos orar a vontade de Deus para a nossa vida, não aquilo que é a nossa vontade. Porque Deus conhece o ontem, conhece o agora, mas Deus conhece o amanhã também. E muitas vezes aquilo que nós achamos que é bom para nós, Deus sabe que amanhã não vai ser, o depois não vai ser bom. E muitas vezes nós estamos lá: Deus, eu quero. Estamos como aquele filho. Quem tem filho aqui sabe, quando seu filho fica lá no seu pé, que ele quer alguma coisa, e ele quer, e você sabe que aquilo não vai fazer bom para ele. Você, como um bom pai, o que você vai fazer? Você não vai entregar para ele. Ou se você sabe que ainda não é tempo, porque ele não está ainda no tempo da maturidade, você vai esperar o tempo certo para dar. Quem é pai aqui sabe, você que tem um filho, uma criança aí, a bebezinha aqui mesmo, ela é muito criança ainda, um maiorzinho de 10 anos, você não vai dar uma chave do carro e falar: filho, pega o carro aí, vai no mercado para mim, vai dirigir o carro. Não é tempo, não é idade. Tem que tirar a carta, tem que se tornar maior de idade, responsável, tirar a carta, comprar o carro. Aí sim, irmãos. Por quê? Porque tem tempo do pai, que o pai entender a maturidade e entregar algo para o seu filho. O filho pode ficar lá chorando, mas você não vai dar para ele, porque você sabe que aquilo não vai fazer bem para ele. E Deus conhece, e muitas vezes nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Aquele leproso, ele chegou até Jesus, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Se tu quiseres, porque a vontade é tua, não é minha. E nós temos que entender isso. E quando aquilo que é o desejo do meu coração se encontra com a vontade dele, aí o milagre acontece. Você entendeu isso? Quando aquilo que é o desejo do meu coração se encontra com o centro da vontade de Deus, aí o milagre acontece. Porque daí Jesus olha para aquele homem, diz assim, ó: eu quero, seja purificado.
Então hoje, talvez, eu não sei, não conheço algumas pessoas que aqui estão, mas talvez você está aqui buscando algo há tempo. Isso não tem acontecido. Comece, mude a sua oração, fala: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida dentro dessa situação? O que o Senhor quer de mim? Porque tem situações que Deus está nos moldando. Tem situações que antes dele entregar, Deus prepara. Então, nós precisamos de paciência, como diz Hebreus: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência. Nós precisamos entender que a vontade é dele, e nós temos que estar no centro da vontade dele, porque quando aquilo que é o desejo do meu coração se encontra com a vontade dele, esse milagre que você tem buscado vai acontecer. Aí, irmãos, quando Jesus disse assim, ó: quero, sim, eu quero, você está curado. A Bíblia diz que naquele mesmo instante, aquele homem ficou são. Você imagina isso, irmãos? O Senhor, ele tem poder, irmãos, para que uma palavra que ele libere agora aqui, ó, aconteça. Mas também ele pode falar: calma o teu coração, filho, que eu estou tratando com você. Tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus, irmãos. E Deus te conhece. Você está diante de alguém que te conhece, que te formou. Ele conhece você, me conhece desde o ventre. Como o salmista disse: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, conheces o meu deitar, conheces o meu levantar. De longe tu conheces o meu caminho. Sem que haja saído uma palavra da minha boca, tu já conheces, Senhor. Ainda que o meu corpo fosse informe, sabe, lá no ventre, irmãos, tu já me enxergavas, Senhor. Deus te enxergou lá no ventre. Ele conhece a minha vida e a tua vida. Ele sabe aquilo que é necessidade minha e tua, e Ele está cuidando de cada detalhe. E Ele me traz aqui para dizer para você: acalma o teu coração, que eu estou trabalhando. Se ainda não aconteceu aquilo que você tem buscado, eu não mudei. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu continuo sendo Deus. Eu não perdi o meu poder. Eu continuo sendo todo poderoso. Então, meu irmão, acalma o teu coração. Saiba que as coisas estão acontecendo, está tudo sob controle. Deus está cuidando de cada detalhe. E não precisa, e não cola fazer biquinho para Deus, viu? Pode esquecer. Fazer biquinho para Deus, falar: vou parar de ir para a igreja. E eu conheci, irmãos, eu me recordo lá em meados de 2005, 2006, eu trabalhava com um rapaz. Esperei, novo convertido, né, irmãos? Ele era novo convertido. E ele sempre vinha conversar comigo, que ele queria muito algo da parte de Deus. Ele começou a ir para a igreja. E aí ele chegava todo dia para mim e falava: eu já falei com Deus ontem, ó. Se não acontecer, eu não vou mais para a igreja, hein? Se já falei para Deus que se não acontecer mais, eu vou. Não é assim que Deus trabalha. Ele é soberano, Ele é Deus. Nós somos criação, criatura, e nós necessitamos da presença dEle. Sabe por quê? Naquele tempo, esse rapaz, ele conseguiu entender que Deus, dentro dessa situação, estava trabalhando nele mesmo. Você entendeu que muitas vezes nós pensamos que podemos impor regras para Deus, limites para Deus. Olha, Deus, eu quero amanhã, Deus, que esse milagre aconteça. Mas Deus fala: espera um pouquinho, filho, eu sou o dono do tempo. Eu conheço todas as coisas. Eu não sei o tempo que esse leproso estava à espera, mas dentro da palavra do Senhor, você vai ver pessoas que ficaram um tempo de espera para que viesse a acontecer um milagre. Mulher de fluxo de sangue, lembra? O tempo que ela esperava o seu milagre acontecendo. Paralítico que muito tempo esperava para uma cura acontecer. Nada aconteceu. Então, irmãos, e tem gente que fala assim: por quê? Eu estou há tanto tempo esperando, e o irmão começou ontem, já está lá testemunhando na igreja. Porque Deus conhece o tempo certo. O que eu preciso é confiar. E quando aquele Jesus, ele olha para aquele leproso e diz: eu quero ser curado. Quando ele ficou curado, imediatamente Jesus dá uma ordem para ele. Fala assim: olha, não diga nada a ninguém, mas agora você vai apresentar ao sacerdote, para que a sua cura seja atestada,
para que todos saibam que verdadeiramente você foi curado, conforme proposto na lei de Moisés. Aí, irmãos, havia uma ordem de Jesus, mas eu entendo um pouco aquele homem, irmãos, porque quando Jesus faz algo na nossa vida, você quer testemunhar, irmãos. E eu acredito que aquele homem não conseguia se conter, porque foi a mesma coisa que Jesus ter falado para ele: olha, sai contando para todo mundo agora. Porque aquele homem, irmão, saiu testemunhando aquilo que Jesus fez. Você percebeu que o seu testemunho vai alcançar muitas pessoas? O seu testemunho vai falar muito ainda para pessoas que necessitam de um milagre. Então, tudo que você está vivendo, irmãos, é um tempo de preparação. E é um tempo que Deus vai honrar a sua vida através do seu testemunho. Eu já fui muito edificado e cheguei até aqui hoje, porque muitas pessoas testemunharam acerca daquilo que Jesus fez na vida dela. Então, irmãos, quando Jesus fala para aquele homem, e aquele homem sai testemunhando aquilo que Jesus fez na vida dele, a Bíblia conta que Jesus, a partir daí, não podia entrar mais em cidade nenhuma, porque todos queriam, estar ali. Jesus não poderia mais entrar em lugares onde havia pessoas, porque todos viam Jesus ali naquele lugar, e era um alvoroço, e ele está aqui. E imagina, irmãos, se prepare, porque dentro de uma grande dificuldade haverá um grande testemunho. Está difícil a situação? Então, sinal que o testemunho seu será grande. Porque quanto maior o desafio, maior será o testemunho. Pastor, o médico falou que não tem mais jeito. Imagina o seu testemunho como vai ser, um testemunho de cura. O médico dos médicos me curou, porque o médico aqui da terra falou que não tem mais jeito, mas o Senhor, que é o médico dos médicos, me curou. Irmãos, eu não sei se é cura, eu não sei se é restauração, mas Ele está dizendo aqui para você hoje, nesta noite: eu sou o Senhor que entro com providência dentro da tua vida e ajo com um milagre. Milagre é a intervenção do Senhor. E as quartas-feiras aqui tem sido milagres. E você não pode deixar de testemunhar, irmãos. Não deixe de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Sabe por quê? Porque o seu testemunho vai edificar outra pessoa que está aqui. Quantas vezes, eu já disse que quantas vezes eu fui edificado através do testemunho que alguém contou num culto, em algum lugar que alguém contou um testemunho, e aquilo testificou com algo que eu estava esperando da parte de Deus. Como eu já disse aqui, na penúltima vez que eu vim aqui, eu não me recordo o nome da irmã. É uma negra também, tipo eu assim. Eu acho que é ela. No dia ela contou um testemunho aqui, ó. Virou uma chave. Eu cheguei e contei para minha esposa lá em casa. Ele: olha só. Para aquele tempo, para aquela situação, irmãos, foi algo que Deus bradou. Então você entende que um testemunho pode direcionar uma pessoa, pode trazer uma resposta para a vida de alguém. É por isso que Deus, e eu tenho certeza, irmãos, o milagre que Deus tem feito na minha vida vai servir para edificar a vida de muitas outras pessoas. E se for para falar de milagres aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã, porque imagina, a nossa vida é um milagre. A nossa vida é um milagre, né? O meu milagre começou no dia 29/4 de 1983, quando esse crioulo saiu do ventre. Você sorri, né? Olha o crioulo aqui como que está. Irmãos, você vê como que Deus é perfeito? Então, muitas vezes, irmãos, você se sente: olha, mas nada vai acontecer na minha vida. Olha, parece que acontece com todo mundo, mas comigo não acontece. Já aconteceu, irmãos. Só de você estar vivo, de você nascer, de você estar aqui, já é um milagre. Só de você estar respirando, nós já precisamos glorificar. Só de nós estarmos de pé, só de eu receber o fôlego de vida, de eu estar aqui, eu já tenho motivos para glorificar, irmãos, porque a vida é a dádiva, é o presente de Deus. Então, irmão, se alegre. O que tem vindo contra a tua vida aí, as situações contrárias, isso é de menos. Você vai tirar de letra e você vai ter um grande testemunho a contar em nome do Senhor Jesus, amém? Diga assim, ó: eu estou vivendo um grande milagre. Irmão, você não vai viver, você já está vivendo, porque você é um milagre.
Eu sou um milagre, você não vai viver um milagre. Você já é um milagre, pode ter certeza. Aonde você chega, o portador do milagre pisou naquele lugar. Olha, a situação naquela empresa está totalmente, olha, está para falência, mas ali pisou o portador do milagre. Irmãos, a situação muda, porque não é sobre o lugar, mas é sobre quem chega no lugar. E você, aonde chega, você é um portador do milagre. Então se alegre nessa noite. Você vai sair daqui desse culto glorificando. Se estava lá na sua casa a situação, irmãos, se alegre porque Deus já está agindo lá. Se estava no teu trabalho, se alegre porque Deus está agindo lá. Se estava na sua situação conjugal, irmãos, pode ter certeza, Deus está cuidando. Você vai se alegrar, você vai testemunhar, mas faça aquilo que eu estou falando. Saia daqui glorificando ao Senhor, saia daqui confiante que isso está acontecendo, porque a fé é a certeza, e a tua fé vai movimentar o milagre em nome do Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé por gentileza, pastor? Eu posso orar por esse povo lindo, abençoado, em nome de Jesus? Estamos online aqui, né? Eita glória, povo chique. Quem está na sua casa, você pode também preparar para esse momento de oração. Você pode colocar a mão no seu coração, mesmo na sua casa, porque o milagre está sendo direcionado para a tua casa. E você vai testemunhar aqui nessa igreja. Você vai vir contar o seu testemunho aqui daquilo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, você pode colocar a mão no seu coração? O leproso chegou até ele e se aproximou e disse: Senhor, se tu queres. Então vamos orar para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ouvimos, Senhor, acerca de um homem que se aproxima do Senhor Jesus, necessitando de uma intervenção divina na vida dele. O interessante, Senhor, que todas as pessoas não podiam se aproximar daquele homem, mas o Senhor Jesus tocou. E a minha oração neste momento, Senhor, é que o toque do Senhor sobre esta vida, tantos que estão aqui presencial, como aqueles que estão na sua casa agora, toca, Senhor, esta vida agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Os pastores. Entra com providência, Senhor, neste Eu momento. estava tão cansada que eu queria só Casa, nesta família, coisas que falar. neste casamento. Está escutando? Os pastores, pastora Ida, com o pastor Toninho, que me deu essa oportunidade, a confiança de entregar esse microfone, que não é fácil, né? A gente entra aqui, né, Cidinha? Mas assim, Deus nos dá graça, são desafios que nós vamos, com o passar do tempo, a gente vai não acostumando, mas sabendo mais lidar com a situação. Amém? Agradeço o pastor, meu pastor Rubens também, que me deu a benção ontem mesmo, que eu estive ali na igreja, e pedi para ele a benção, ele disse para mim: vai lá, sauda com a minha paz também, diz aos irmãos que eu mandei um abraço. Então aqui está o abraço do meu pastor Rubens, né? Agradeço a Deus pelos que estão me acompanhando aqui, o Damião, que é a esposa, que é para mim um pai, uma mãe, que não tem, nossa, não tem nem palavras. A Sueli também, que é uma grande e amada amiga, a minha irmã também, que hoje está aqui, ao pastor Lazinho, a esposa também, que está aqui. E agradeço a todos, irmão. E que nós vamos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós vou estar lendo uma palavra bem conhecida, é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estive no hospital desde o dia, há 15 dias no hospital, e lá eu pude meditar. Estava lá com a minha paciente, então eu pude meditar bastante nessa palavra. Foi um período que a gente fica sozinha ali, e a gente pode meditar na palavra. Eu falo que ali é um lugar que a gente é muito de reflexão, né, pastora? É um hospital. Então, eu creio que Deus nessa noite vai falar conosco. Amém? Vamos estar então indo para a palavra. Aleluia. Colocar um fundinho aí para mim, eu agradeço. Se tiver ali no som, né? Que Deus vai falar conosco através dessa mulher de Deus que se encontra aqui nessa palavra, da palavra de Deus. Que tudo que a gente, toda vez que a gente abre a palavra e tudo que a gente vai ler é Deus tratando conosco. Que nem a Débora falou, tudo agora foi nós para Deus e agora é Deus falando conosco. Amém?
Aleluia. Então a palavra se encontra lá em Gênesis 18. Aleluia. É uma palavra conhecida. Eu amo falar sobre esse casal. Quem quiser colocar-se de pé, né, para a gente estar refletindo aqui a palavra. Eu amo falar sobre esse casal, Abraão e Sara. É dois da Bíblia que um dos que eu mais amo falar sobre Abraão e Sara. Já preguei essa palavra. Acho que eu preguei foi em Sorocaba, me lembro a última vez sobre essa palavra. E o Senhor fez me refletir mais algumas coisas sobre essa palavra. Então está lá em Gênesis 18, no versículo 1. Ali fala quando 3 anjos aparecem a Abraão. Aleluia. Então vamos para o início da palavra, Gênesis 18, 1. Depois apareceu-lhe ao Senhor dos carvalhos um mare, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, ou seja, estava anoitecendo. Levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, porque não passe do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lava aos vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E tirei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, portanto, por isso chegasse até vosso servo. E diz: assim faz como eu tenho dito. E Abraão apresentou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz um bolo. E correu Abraão às vacas e tomou uma vieta tenda de boa. E deu-lhe ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a viela que tinha preparado, e pôs tudo diante dele. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: aonde está Sara, tua mulher? E ele diz: eis que está na tenda. E certamente tomarei para ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo a Sara atrás da porta, estava atrás dele, atrás da tenda, né? Atrás da porta da tenda.